Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Hoje o nosso tema é fuso horário brasileiro e o nosso principal objetivo é identificar o fuso horário brasileiro. Bom, mas eu não tenho como falar de fuso horário brasileiro sem relembrar vocês o que é fuso horário. Então, meu primeiro movimento vai ser relembrar vocês uma aula bem breve do que é fuso horário, porque nós aprendemos isso lá no sexto ano. Então a ideia aqui é relembrar mesmo o que é e a partir de então falar sobre o fuso horário brasileiro e algumas características, beleza? Vamos lá comigo. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o fuso horário, relembrando como eu falei com vocês, né? Imagine só, o Sol, quando ele libera os raios solares dele, a radiação solar, quando ele chega aqui no nosso planeta, ele não chega de forma uniforme em toda a superfície do nosso planeta. Ele vai chegar com maior incidência em uma parte e menor incidência em outra, e até mesmo chegar a zero em outra parte. Porque imagine só você, como é uma esfera, se eu receber maior incidência aqui nos cantos, eu vou ter a menor incidência dos raios solares, e atrás do outro lado eu vou ter incidência nenhuma, zero. Então imagine se todo o nosso planeta tivesse um único horário, um único fuso horário. Bom, seria bem estranho, bem esquisito. Por esse motivo se estabeleceu a divisão dos fusos horários do nosso planeta. E como se deu essa divisão? Bom, como eu falei com você, como o nosso planeta ele é uma esfera, ele possui uma circunferência de 360 graus, se convencionou dividir essa circunferência em 24 partes, porque nós temos 24 horas. Cada faixa, cada parte dessa aí seria uma hora diferente. Estabeleceu que cada parte, cada gomo desse aqui teria uma média de 15 graus na linha do Equador. Então eu vou ter o quê? Que para cada gomo, para cada zona horária do nosso planeta, eu vou ter uma distância de 15 graus uma da outra. Ou seja, todos os gomos, todas as faixas horárias terão a mesma distância uma da outra. Então aqui eu tenho um mapinha dos principais fusos horários do mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente, beleza? Bom, então foi estabelecido o quê? Que os fusos horários ou as zonas horárias são cada uma das 24 horas do nosso planeta. E essas zonas horárias elas foram criadas para passar a noção de dia e de noite em determinado país. Como eu falei, imagine só se você está aqui no Brasil meio-dia e lá, sei lá na Espanha é meio-dia também, só que está entardecendo, já está escurecendo já. Seria um pouco esquisito isso, até para o funcionamento de alguns órgãos como a Bolsa de Valores, seria um pouco confuso. Então se estabeleceu esses fusos horários, ou essas zonas horárias, que cada uma possui uma hora diferente da outra. E aqui eu tenho algo bem interessante que vai ser referente aos horários em cada país. Eu tenho algumas características, que é principal o quê? Que o marco zero é o meridional de Greenwich. Ele aqui é o marco zero, mas por que ele foi estabelecido como marco zero? Ele foi estabelecido como marco zero porque na época que foi feito esse estudo, essa conferência, a Inglaterra era o país mais poderoso e também, como essa conferência foi feita na cidade de Greenwich, então foi estabelecido que no meio da cidade seria o marco zero. Então eu tenho aqui o marco zero, essa linha aqui. E a oeste para cá eu vou ter 12 fusos horários. E para leste também eu vou ter mais 12 fusos horários. Toda vez que eu andar para oeste, eu vou estar diminuindo uma hora. E toda vez que eu estiver andando para leste, eu vou estar acrescentando uma hora. Que é um exemplo bem bacana. Se eu tenho aqui na Inglaterra meio-dia e eu quero saber que horário é no Brasil, como eu vou estar andando para oeste, eu vou estar diminuindo cada uma hora. Então aqui, a Inglaterra está no marco zero. Então é só eu diminuir. Se aqui é meio-dia, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10 e aqui vai ser o quê? 9 horas da manhã. Então, dessa forma, eu consigo identificar o horário de qualquer parte do planeta. Ou, digamos, eu estou aqui no Brasil e quero saber que hora é em Paris. Eu sei que Paris, se eu acompanhar aqui, ele está aqui no fuso horário mais 1.
Então, se eu tenho, digamos, 3 horas da tarde aqui no Brasil, eu quero saber que horas é em Paris. Como eu vou estar andando para leste, eu vou estar acrescentando, adicionando 1 hora a cada fuso meu. Então, eu tenho o quê? 3 horas da tarde aqui, vou ter 4, 5, 6, 7 horas da noite lá em Paris. Então é dessa forma que eu consigo identificar cada hora em cada país, em diferente parte do nosso planeta. É só sabendo quantos fusos a mais ou a menos ele possui do lugar aonde eu estou ou do lugar que eu quero saber, ok? Bom, vamos continuar aqui. Já que nós falamos, demos esse apanhado sobre fuso horário, sobre o que é, agora vamos estar de fato na matéria que é fuso horário brasileiro. Entenda o seguinte: por conta dessa longa distância de leste a oeste que o Brasil possui, acaba o Brasil tendo essa diferença, essa possibilidade de ter 4 fusos horários diferentes, beleza? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho algumas características. Repare como falei com vocês, o Brasil possui 4 fusos horários. Eu tenho de algumas ilhas aqui no fuso horário -2. Eu vou ter o fuso horário principal do Brasil, que é esse aqui, -3. Eu vou ter o fuso horário -4 e o fuso horário -5. Como eu falei, foi estabelecido que o fuso horário oficial do Brasil seria o mesmo fuso horário aonde o Distrito Federal estivesse no nosso país. Por exemplo, se o Distrito Federal estivesse, por exemplo, aqui em Mato Grosso, um exemplo, então o fuso horário oficial do Brasil seria -4. Como o Distrito Federal está aqui em Goiás, que faz parte do fuso horário -3, então esse é o fuso horário oficial brasileiro, ok? E também é esse fuso horário que possui maior quantidade de estado, maior quantidade de território do Brasil. Então, ficou decidido que o fuso horário oficial do brasileiro seria -3. Porém, o Brasil possui outros 3 fusos horários, como eu falei, -2, -4 e -5. E outra característica, outro detalhe, é que cada fuso horário ele vai respeitar o limite de cada estado, menos com exceção do Amazonas. Por quê? Seria muito estranho, por exemplo, o Mato Grosso, uma parte dele, por exemplo, ter o fuso horário -4 e outra parte -3. Seria meio esquisito. Então, cada estado ele vai respeitar o limite do estado. Bom, aqui eu fiz uma tabelinha bem interessante mostrando quais são os territórios, quais são os lugares, as regiões presentes em cada fuso horário. Então eu vou ter aqui, no fuso horário -5, por exemplo, o Acre, 13 municípios do Amazonas. Já aqui no -4 eu vou ter Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, o Amazonas, como falei, menos esses 13 municípios estão no fuso horário -5. Já no fuso horário oficial, que é o -3, eu vou ter a maior parte do território brasileiro, como o Distrito Federal, a região Sul, região Sudeste, região Nordeste, o Amapá, o Pará, o Tocantins, o Goiás. Também, já no fuso horário -2, eu vou ter alguns arquipélagos, algumas ilhas presentes no território brasileiro também. Que esse aí, mais famoso, é o arquipélago de Fernando de Noronha. Bom, muito obrigado por você ficar até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. Se esse vídeo foi interessante para você, curta. Eu estou colocando esse material aqui, tanto o PDF dele quanto a apresentação em slide, lá no nosso grupo, nossa sala de aula no Classroom. Então, vou colocar o link aqui para nossa classe de aula. Então, é só você clicar e você entrar, participar, tá bom? Abraço, fique com Deus, tchau, tchau.